O vento no alto da Serra do Mar não sussurra, não uiva, ele sussurra em silêncio. Aquele é o tipo de silêncio que não existe no mundo dos homens, um vazio que se alimenta do som, engole a voz e devora o eco. Era ali, no alto de um morro onde o mapa não indicava nada além de mato ralo e pedras escuras, que o ônibus da linha 817 parou pela primeira vez em 15 anos. O motorista, um homem de olhos cansados e voz quebrada como um rádio antigo, não disse nada. Apenas apontou com o dedo para o ponto onde a estrada se perdia entre as sombras da mata. É lá, sussurrou, o lugar que os mapas esquecem. E então, como se tivesse sido liberado de um pacto, o ônibus fechou a porta e foi embora, deixando atrás apenas um rastro de poeira cinzenta e um silêncio que parecia ter sido feito de cristal. O nome do homem que desceu era Elias, um geólogo de 30 e poucos anos, com olhos que ainda lembravam o brilho dos livros e a dor dos desencontros. Ele havia sido chamado por uma carta anônima, impressa em papel reciclado, com letras manuscritas em tinta azul que parecia se mover sob a luz. Venha ao lugar onde a terra não é só terra. O que está abaixo não é apenas rocha. Você está sendo chamado, não há retorno. A carta chegara 3 dias antes, sem remetente, endereçada ao seu nome, mas não ao seu endereço. Ele a encontrara no envelope que a universidade havia enviado com suas férias, e algo dentro dele, e algo que ele não conseguia nomear, o obrigou a seguir. A primeira coisa que Elias notou foi o cheiro. Não era o cheiro da terra úmida, nem o da vegetação apodrecendo. Era o cheiro de metal enferrujado queimando sob sol de verão, misturado com o odor de algo que lembrava a carne crua e o óleo de motor queimado. Mas não era carne, não era metal. Era algo que seu cérebro recusava categorizar. Ele levou a mão ao rosto, esfregando o nariz como se pudesse apagar aquilo. Só que o cheiro permaneceu, apenas se intensificou. A segunda coisa que percebeu foi o sol. O sol estava no céu, mas não era o mesmo sol que ele conhecera. Era mais alto, mais distante, com um tom âmbar que parecia não emitir calor. Ele olhou para o relógio, às 14h27. O sol estava a pino, mas a sombra de sua própria silhueta se alongava para o oeste, em direção ao mar que não existia ali. Só havia floresta, e aquilo não era floresta. As árvores eram tortas, com troncos que se curvavam como se estivessem olhando para algo no fundo da terra. As folhas tinham o brilho de plástico reciclado, e quando um vento freco as agitou, o som foi como o de folhas de papel rasgados sob a pressão de um pé. Elias caminhou por quase 30 minutos antes de ver a primeira marca. Uma cruz de pedra tão rachada que parecia ter sido esculpida por mãos que não eram humanas. A inscrição era em um alfabeto que não existia. Não era grego, não era hebraico, não era latim. Era uma série de curvas e ângulos que se entrelaçavam como se tentassem se encaixar em um padrão que o cérebro humano não conseguia desvendar. Quando Elias se aproximou, sentiu uma dor no olho direito, uma dor aguda, como se algo tivesse picado atrás da retina. Ele recuou, mas não antes de ver a pedra tremeluzir por um segundo, como se estivesse viva. Ele parou, respirou fundo. O ar estava pesado, muito mais pesado do que o normal. Cada inspiração parecia carregar partículas invisíveis que se grudavam na garganta, na língua, na parte de trás dos dentes. Ele sentiu o gosto de ferro, só que não era ferro. Era o gosto de algo que ele nunca havia experimentado, algo que parecia existir apenas no fundo da memória de um ser que não era humano. Então ele ouviu, não foi um som, foi uma ausência de som, um silêncio que não era silêncio, mas sim um vazio que se enchia com o que ele não deveria ouvir. Uma voz, não vinda do alto, não vinda do chão, vinda do meio. Uma voz que parecia não ter origem, mas que estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Sussurrou em uma língua que ele não entendia, mas que ele sabia que entendia. Como se algo dentro dele, algo que não deveria estar, tivesse sido despertado. Você veio, disse a voz, sabia que viria. Elias arregalou os olhos, olhou para o lado, para trás, para cima, ninguém, só a floresta curvada e o sol âmbar distante, mas a voz estava ali, na sua cabeça, na carne, nas veias. Quem é você? Ele gritou, a voz falhando no ar denso. Nós, respondeu a voz, nós somos os que estão abaixo, nós somos os que estão entre. Nós somos os que não foram chamados, mas que chamam.
Elias sentiu o chão tremer, não com força, com ritmo, como se a terra estivesse respirando, como se o solo fosse um órgão. Ele se agachou, colocou a mão no chão. O contato foi como tocar uma pele quente, mas não era pele, era algo mais fino, mais sensível, uma membrana. Ele sentiu pulsações, não batimentos, ondas. Como se algo estivesse se movendo lá embaixo, com lentidão e precisão, como um coração que não era de carne. Ele levantou os olhos. As árvores tinham mudado. Não eram mais tortas, eram retas. Mas não eram árvores, eram pilares. Estruturas de pedra escura com superfícies que refletiam o céu como espelhos. E em cada um desses pilares havia um rosto. Não rostos humanos, não rostos de qualquer coisa que ele pudesse nomear. Eram rostos de formas que não tinham boca, mas que pareciam sorrir. Olhos que não existiam, mas que o observavam. Eles não se moveram. Mas Elias sentiu que o estavam vendo. "O que você quer?", gritou ele, "porque me trouxe aqui?" A voz respondeu agora mais perto, mais dentro, como se tivesse se enfiado entre os ossos do seu crânio. "E você não foi trazido, você lembrou." Elias cambaleou, tinha a sensação de que o cérebro estava se desfazendo, não em pedaços, em fragmentos, como se algo lá dentro, algo que ele havia esquecido, estivesse tentando voltar. Ele se lembrou de um sonho que não era sonho, um sonho que aconteceu, mas que ele não podia recordar. Um sonho com um mundo de luzes que não eram luz, e com vozes que não eram vozes, e com um lugar onde o tempo não era um fluxo, mas uma espiral. Eu já estive aqui", sussurrou Elias. "Sim", disse a voz, "você esteve há muito tempo, antes do nascimento das estrelas, antes do tempo, antes do que você chama de Deus." Elias caiu de joelhos. As pernas não sustentavam mais seu peso. O chão estava quente, demais. O calor não vinha do sol, vinha da terra. E da terra vinha a dor, uma dor que não era física, era existencial. Era a dor de saber que o que ele chamava de realidade era uma ilusão, que o universo não era o que ele acreditava. Que o que ele pensava ser sua alma, seu eu, era apenas um eco de algo que se perdera no abismo. "E o que vocês são?", ele perguntou, a voz quebrada. "E nós somos os que não foram feitos, os que não foram chamados, os que estão além do nome. Nós somos os que estão entre os mundos." E então ele viu, não com os olhos, com algo mais profundo, em uma parte do cérebro que ele não sabia que existia, uma janela se abriu, e o que ele viu foi um véu de carne e sombra esticado entre o que ele chamava de realidade e algo mais, e por trás dele algo se mexeu. Não um ser, não uma forma, uma presença, um presságio, uma intenção. Um plano que não era feito de intenção humana, mas de algo que estava além do tempo, além da mente, além da vida. A voz falou de novo, agora com o tom de um lamento. "E você veio porque seu nome está no livro. Você veio porque seu sangue responde. Você veio porque o que você esqueceu está começando a voltar." Elias tentou gritar, mas não saiu som, só um ruído seco, como pedaços de vidro sendo arrastados sob a língua. Ele levantou as mãos. As palmas estavam cobertas de pequenas marcas, riscos, linhas, como se algo tivesse escrito nele. Palavras que ele não conseguia ler, mas que ele sabia que diziam: "Você pertence." "Eu não quero pertencer", sussurrou. "Não é sobre escolha", disse a voz. "É sobre reconhecimento. Você é parte do todo. Você é um dos que foram esquecidos. Mas você lembra, e quando você lembra, o véu se rasga, e o que está por trás dele, ele sente." E então o chão se abriu. Não com estrondo, com suavidade, como um lençol sendo puxado. Uma fissura longa, escura, que se abriu no centro do pequeno campo onde Elias estava, e do buraco não veio escuridão, veio luz, mas não luz como ele conhecia. Era uma luz que não iluminava, mas que inundava. Uma luz que não tinha cor, mas que parecia conter todas as cores. Uma luz que não era emitida, mas que era presente. E da fissura saiu algo que não tinha forma, que não tinha tamanho, que não podia ser medido. Elias tentou fugir, mas suas pernas não obedeciam. Seu corpo inteiro parecia estar sendo puxado para baixo, como se a gravidade tivesse sido invertida. O que saiu da fissura não se movimentou, ele estava lá, ele não andou, ele existe. Ele não tinha rosto, não tinha olhos, não tinha mãos. Mas Elias sentiu que o estava olhando, sentiu que o estava reconhecendo. "E
Você é o que voltou, disse a voz, agora não vinda do céu, nem da terra, nem do corpo de Elias, vinda do próprio ar, da respiração. Elias tentou fechar os olhos, mas os olhos não obedeceram, eles estavam abertos. E o que ele via não era o que ele deveria ver, ele via o infinito, não como um conceito, como uma realidade. Via mundos se formando, se destruindo, se fundindo. Via seres que não tinham nome, que não tinham forma, que não tinham alma, mas que existiam. Via o tempo como um círculo, não uma linha. Via a morte como um retorno, não um fim. E então ele entendeu. Não era o universo que estava errado, era ele, era a humanidade. Era a crença de que o mundo era feito de pedra, ar, fogo, água, que os seres tinham forma, que a vida era um processo, que a morte era um fim. Tudo isso era um engano, uma ilusão, uma máscara. O que estava diante dele não era um monstro, era a verdade que os humanos não podiam suportar, a verdade que os antigos sabiam, mas que apagaram, a verdade que o cérebro humano não podia manter por mais de um segundo. E então a voz falou uma última vez. Você está aqui, você voltou, agora você sabe. E quando você sabe, você não pode desesquecer. E quando você não esquece, você chama. Elias sentiu o corpo começar a mudar, não fisicamente, mas internamente, como se algo em seu interior estivesse se desdobrando, como se ele estivesse se tornando uma porta. Como se o que estava lá embaixo, o que estava entre, estivesse começando a se mover por dentro dele. Ele tentou gritar, mas o som não saiu, só um silêncio que não era silêncio, mas que era a voz de mil mundos. E então ele se lembrou, não de um nome, não de uma cidade, não de uma mãe, de um momento, um instante, antes do nascimento do sol, antes do tempo, quando o universo era apenas um suspiro, quando ele estava lá, quando ele era isso. E no fundo do seu ser, algo que não era ele, mas que ele era, sorriu. A luz da fissura se alargou, o céu se desfez. As árvores, ou o que restava delas, se curvaram, o chão se abriu, e do buraco não saiu um ser, saíram milhares. Não eram formas, eram movimentos, forças, pensamentos. A presença de algo que não era vida, mas que era vida em seu sentido mais profundo. E o último pensamento de Elias não foi de medo. Foi de reconhecimento, porque ele não era o ser humano que tinha vindo, ele era o que tinha voltado. E naquele momento, enquanto o mundo se desfazia e o véu se rasgava para sempre, algo dentro de Elias, algo que não era ele, disse: "E bem-vindo de volta." E no alto do céu, que agora não era céu, uma nova estrela se acendeu. Não com luz, com sinais, como um código, como um nome, como um chamado. E em algum lugar um livro se abriu, e uma página se virou, e a história começou de novo, mas agora não com humanos, com o que estava entre, com o que estava atrás, com o que nunca foi nomeado, com o que é e sempre foi, e que agora finalmente está de volta. O véu está rasgado, e o que está por trás dele está desperto. E você já ouviu o chamado, porque ele está em você e está começando a responder.